Muito bem. Bom dia a todo mundo. Espero que vocês estejam bem aí durante esse período. A gente está aqui com o Marcelo Tadeu, da Silva Corrêa. Ele é um profissional da área técnica do CREA, né? Está lá desde 2008, como Exato. supervisor estadual de formandos, né? Ele também está fazendo mestrado aí na Fiocruz, em Educação Profissional e Saúde. É professor de matemática e física, né, relacionado aí aos cursos de pré-vestibulandos, né, na área de ciências sociais também, né, Marcelo? E Exato. também é palestrante aí na área da educação, administração, mercado de trabalho, e também pesquisador na área de ciências humanas e sociais. E ele é formado pela UERJ, né, lá Isso aí. na administração, com ênfase em operações de mercado e administração pública. Também tem curso técnico em eletrônica e tem vários cursos de especialização, né, na área de supervisão, orientação escolar, na área de gestão estratégica de RH, recursos humanos, e também engenharia de meio ambiente. Então, Marcelo, eu agradeço desde já a tua presença, né, aqui, e quero agradecer aos alunos aqui do curso, tá? O pessoal está chegando aqui, eu tenho que habilitar a entrada de cada um que me solicita. Não, show Então, de a gente bola. vai. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? O professor Teófilo também entrou, lá do nosso departamento, acabou de entrar. Olá, Aí professor. tem os alunos da engenharia civil, da engenharia ambiental aqui com a gente, tá? Perfeito. Olá, Todos, eu galera. acredito que todos da UERJ. Então, a gente vai dar início à apresentação do Marcelo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí a gente. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Se não se importar, vou dando oi aí, pessoal. Bom dia, pessoal. É... Opa, olha lá isso aqui. Estão vendo a tela? Eu tô vendo. Então, a tela do PowerPoint está aparecendo aí para todo mundo? Está conseguindo ver, Marcelo? Eu perfeitamente. Tá, então eu vou colocar no modo de apresentação. Então, daí você pode começar e quando você me falar, eu passo aqui, tá? Perfeito, perfeito. Pessoal, bom dia. É... Confessar que eu estou um pouquinho nervoso, primeira vez que eu faço a apresentação de forma online, e até mesmo ver como é que está o enquadramento, se está tudo bonitinho aqui. Mas, bom, o que vale é o conteúdo. Espero que essa hora que a gente vai interagir seja válido para todos. Bom, conforme o professor Alfredo já comentou, né, o trabalho do CREA, eu sou supervisor do setor de formandos e trabalho na comunicação institucional, na área de educação, e desenvolvo projetos de orientação e registro aos formandos de determinadas instituições. Uma delas, a UERJ. Nesse sentido, eu já quero deixar claro aqui um, um desejo meu de já esbarrar, ver todo mundo daqui a alguns semestres na condição de formandos. Beleza? Então, hoje nós vamos trocar uma ideia falando a respeito de engenharia ambiental e sanitária, falando dos contextos e perspectivas da formação humana profissional. Independente desse tema, esse conteúdo eu acho que vale para todos. Eu quero, dentro da minha vivência, do conhecimento que eu obtive ao longo dessa caminhada, trocar uma ideia com vocês dentro da linha de educação, de engenharia ambiental e sanitária. O conteúdo que será disponibilizado aqui por slides também fica disponível para todos. Então, para mim, hoje é só um início. Então, fique à vontade para trocar ideia, seja hoje, seja no momento do futuro. Beleza?
Professor, por favor, peço para que possa passar. Bom, nós, conforme já foi até antecipado, nós vamos trabalhar falando a respeito das características da formação de engenharia sanitária e ambiental. Vamos mostrar algumas possibilidades de formação profissional ao longo da formação. Assuntos estão ligados ao contexto do sistema Confea-CREA, a Resolução 447 de 2000, que fala das atribuições de engenharia ambiental e sanitária, possibilidades de atuação profissional, uma pauta que eu defendo muito, que é a educação complementar e continuada, e a formação profissional e cidadã. Por favor, mestre. Bom, falando de uma forma bem rápida, vocês estão se formando e depois dessa jornada vocês terão o direito de obter a habilitação do sistema Confea-CREA. É muito válido falar do sistema, porque muita gente, quando ouve falar das reuniões, dos eventos, eu tenho que ter a carteira do CREA. Na verdade, a carteira é uma prova física que vocês estão devidamente cadastrados, habilitados, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto no todo o território nacional. Então, é válido falar do sistema CONFIA, Conselho Federal de Engenharia, Agronomia, Arquitetura, Geografia, Meteorologia e por diversas outras áreas, e o CREA, no âmbito do Conselho Regional. Bom, falar de definição, Conselho Federal e regionais são autarquias dotadas de personalidade jurídica e de direito público, constituindo o Serviço Público Federal. Basicamente dizer que é uma organização mantida, desenvolvida por profissionais da área, porém com interesse público, não se restringe aos profissionais do ramo tecnológico. Vocês vão perceber que eu vou mais abordar o termo tecnologia do que engenharia. Por quê? O sistema Confea-CREA tem, sim, todas as atividades da engenharia, como também tem os ramos, os cursos superiores de tecnologia, os tecnólogos, como também tem outras áreas de conhecimento que não são tão populares, porém são fundamentais, como geologia, geografia, diversas outras áreas, que até abrir pouco sabíamos, mas é válido a gente abrir a nossa mente para essa pluralidade de formações, ok? Bom, falando aqui das principais atuações, trabalha na normatização e a fiscalização das atividades profissionais dentro das formações pertinentes ao campo da tecnologia, conforme eu falei, engenharia, agronomia, geografia, geologia, formações técnicas derivadas, e por aí vai seguindo. O CONFIA age observando o país, né, estabelecendo leis para a atuação em todos os estados, e os CREAs, por estado, atua no registro, na fiscalização e no julgamento nas primeiras instâncias de questões ligadas ao campo da engenharia. Se a gente for pensar a composição do CREA, né, em termos do conselho, são designados representantes por questões das empresas, entidades de classe e instituições de ensino. Deixa ser mais preciso, entidades de classe e instituições de ensino são as instituições, as organizações que indicam conselheiros para atuação, né, e deliberação dentro do CREA. Do CREA e do CONFIA, porque também temos conselheiros federais. Ok? Por favor, mestre. Bom, o CREA tem 85 anos e a gente trabalha, vamos dizer assim, com a Lei 5.194, com os princípios da ética profissional. Mas, se a gente for falar da atuação do profissional de engenharia, a gente pode destacar algumas leis que, se vocês forem observar profissionais da engenharia civil, profissionais da engenharia ambiental, vocês vão entender qual o leque de atuação de vocês. Começo falando da Resolução 218 de 1973, que define as atividades de atuação para a grande maioria dos cursos de nível superior da engenharia.
Por exemplo, a engenharia civil trabalha com o artigo 7º da Resolução 218/73. Tem atualização, sim, mas se vocês derem uma olhada nessas outras formações, nessas possibilidades, vocês vão entender que o leque é muito mais amplo do que vocês acabam até recebendo na instituição. Ah, quer dizer que a instituição informa pouco? Não. A instituição, e a UERJ eu conheço muito bem, dá uma base maravilhosa para que vocês, numa dessa, possam se desenvolver da maneira mais ampla possível. O importante aqui é falar que vocês têm um campo de atuação imenso. E é nesse sentido que é válido agora vocês, numa dessa, darem uma olhada, para vocês verem que vocês têm uma possibilidade enorme de atuação. Ok? Tem a Resolução 235, de 75, que fala da engenharia de produção, que é um curso que já veio um pouco depois. A Resolução 313, de 86, que passa dos cursos de tecnologia, os tecnólogos. Tivemos o Decreto 278, de 83, que foi uma das bases para a consolidação das atribuições dos profissionais técnicos. E, bom, chegando aqui, nós estamos falando da Resolução 447 de 2000, que trabalha com as questões da engenharia ambiental e sanitária. Pessoal, só um ponto válido falar, eu não sei se temos aqui amigos que já fizeram formação técnica, mas desde o final de 2018, os cursos técnicos industriais foram migrados para o Conselho Federal de Técnicos. Então, quem tinha registro no CREA teve automaticamente seu registro migrado para esse conselho. No início, no primeiro trimestre desse ano, teve a migração para o Conselho dos Técnicos Agrícolas e, basicamente, nós temos um curso técnico ligado ao sistema Confiacre neste momento, que é o técnico de segurança do trabalho. Mas eu fico muito à vontade de poder falar com todos, falar dessa temática, porque, na origem, as resoluções de determinadas atribuições profissionais da área técnica vieram, né, das deliberações no sistema Confiacre. Beleza? Então, falando disso aqui, a Resolução 1073 de 2016 estabelece a amplitude da observação das atuações profissionais. Os profissionais recentemente formados, habilitados, com os cursos atualizados, têm artigos fazendo menção a essa resolução. E, no final das contas, são essas as resoluções, decretos normativos que estabelecem as atribuições profissionais de cada um de vocês. Beleza? Pessoal, isso aqui é a cena dos próximos capítulos, esses 4 itens aqui no final, né? Cartão provisório. Cartão provisório, muita gente acha que é um documento que, olha, eu posso ter antes de me formar. Não. Cartão provisório é um documento que permite vocês atuarem antes de terem o diploma, mas é necessário que todos colhem grau para que isso seja possível. O cartão provisório, na minha singela opinião, é o documento mais importante da vida de vocês. Por quê? É ele que coloca vocês no jogo, no mercado de trabalho, no primeiro momento. E, bom, aí tem que falar que, por eu trabalhar com a questão do cartão provisório, eu também tenho que defendê-lo. Mas não é somente isso, não. É porque o diploma leva tempo para ficar pronto, porque, né, precisa passar por diversos trâmites internos, cada instituição tem o seu tempo, né? Uma instituição não é melhor do que a outra, porque faz mais rápido, mas é necessário que o diploma seja devidamente trabalhado, para que depois seja apresentado ao CREA, para que, numa dessa, seja trabalhado o registro definitivo. O registro definitivo vai considerar os mesmos dados do cartão provisório. Por isso que eu enalteço tanto o cartão, né? Porque, no final das contas, a carteira definitiva só sai depois de tudo ter sido trabalhado no cartão provisório, inclusive a confirmação de cada profissional, reconhecimento por assinatura, essas coisas todas. Beleza? Uma questão muito importante a falar, e normalmente bato muito forte nessa tecla, porque muita gente acaba achando que
poxa, está entrando no CREA e já está obrigado pela vida toda a estar pagando, né? Só pensa nessa questão da arrecadação e, sinceramente, até acho que o CREA tem que se explicar melhor, conforme a gente está fazendo aqui, a respeito da questão da interrupção de registro. A interrupção do registro é um direito que um profissional que não esteja exercendo a profissão tem de, numa dessa, dar pausa no seu registro. O profissional precisará apresentar uma série de documentos falando, olha, não estou exercendo a profissão, estou trabalhando numa outra área, não estou empregado, infelizmente é uma questão que tem que ser considerada nos dias atuais, mas a interrupção de registro é um direito do profissional. E isso tem que ser colocado em pauta, porque muita gente deixa até mesmo de fazer o registro no primeiro momento, pensando de, olha, não vou atuar. E, poxa, todos vocês estão aí 5 anos, até mais, até brinco com fatorial, né, além da preparação, para que no final vocês querem atuar. E, poxa, o mínimo nessa relação é vocês terem essa informação, beleza? Um outro ponto importante é a questão do visto profissional, que permite que vocês possam atuar em todos os estados. Pô, Marcelo, como assim? Eu não vou receber a carteira do Sistema Confercrea? Verdade. O X da questão é o seguinte: o visto profissional é um número que vocês serão identificados no CREA, onde vocês vão se apresentar. Deixa eu tentar explicar melhor. Nós estamos no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com a turma de formandos de 2019-2. A turma de formandos recebeu a sua carteira com 2 números de registro. O número do CREA do Rio de Janeiro, que permite que ele se identifique em todo o território do Estado, né? No final das contas, uma pessoa, qualquer cidadão, que numa dessa lançar um número de registro profissional, vai ver que ele está devidamente habilitado. E o número nacional, que permite que ele seja identificado tanto no estado do Rio de Janeiro, como nos outros estados. Mas, poxa, ele pode assinar assim por uma obra no estado de São Paulo, no Amazonas, assim, sem numa dessa fazer nada? Não necessariamente. Para que o profissional possa atuar e numa dessa esteja desenvolvendo as atividades de forma que permita que haja a devida fiscalização, observação da idoneidade de tudo que está sendo feito, o profissional que vai atuar em São Paulo, que vai atuar no Amazonas, no Ceará, ele precisa se apresentar no CREA do Estado, onde ele vai atuar, e vai ter que apresentar a série de documentos para poder mostrar que ele está nessa região, e ele vai obter um novo número de CREA, um novo número regional, que vai permitir que ele seja identificado, que possa assinar a RT, entre outras coisas. Tem custo? Nenhum. Mas é importante que ele leve uma certidão, ele leve um comprovante de onde ele vai morar ou vai atuar nesse estado, para que numa dessa, além da carteira do CREA, para que ele formalize para a obtenção desse novo número. É válido também falar a respeito disso, porque é o seguinte: o Rio de Janeiro tem algo em torno de 200 mil profissionais, e tem estados que não chega a ter 10% desse total, e considerando que o CREA tem mais de 1 milhão de profissionais registrados. Não tem pertinência um estado com poucos profissionais ter o seu banco de dados 1 milhão de nomes, se algo em torno de 2% vai atuar lá. Por isso, até pensando nessa questão de otimização de sistemas de informação, cada CREA regional tem a sua base de dados. E o profissional que se coloca a atuar nesse estado, ele vai se apresentar lá para obter um número condizente a essa região. Ok? Qualquer dúvida, como falei, vamos botar para cima nos próximos capítulos. Professor, por favor. Bom, falando, é muita coisa, mas é válido falar do maior direito de vocês,
que é a anotação de responsabilidade técnica e acervo técnico. A RT é o documento legal que identifica os responsáveis técnicos por um empreendimento ou serviço na área tecnológica, caracterizando direitos e obrigações. É uma prova documental da relação de consumo, identifica que o serviço está sendo desenvolvido por um profissional devidamente habilitado, é um documento que comprova, que serve como comprovante para a aposentadoria, inclusive em situações especiais, comprova a relação de contrato, mesmo que seja verbal, comprova a prestação de serviço garantido direito à remuneração, permite o controle do salário mínimo profissional e define os limites de responsabilidade do profissional apenas pelas áreas que executou. A RT, eu costumo falar o seguinte, por mais simples que seja o projeto que vocês estejam participando, é válido que vocês registrem, sim, porque isso aí mostra que vocês botaram os seus conhecimentos a serviço de um determinado projeto, e o conjunto somatório dessas vivências compõe um acervo técnico, né? A junção de diversas RTs no território nacional, como se fosse um currículo técnico chancelado por uma instituição que possui fé pública. O acervo técnico é um documento que ele permite a vocês que, numa dessa, juntem todas as anotações de responsabilidades e permite, em determinadas circunstâncias, vocês apresentarem como um documento para licitação, um documento que comprova a perícia, o conhecimento, a vivência de vocês. Eu vou fazer uma analogia aqui, considerando que eu estou falando com a grande maioria de estudantes, o seguinte, pessoal, todo projeto que vocês vierem a participar, todo trabalho acadêmico, toda atividade, procurem ter certificados, procurem registrar essa vivência de vocês, inclusive essa aqui que a gente está trocando ideia, para que, numa dessa, vocês possam mostrar que vocês não se contentaram a ficar somente nos muros, nas paredes de sua instituição. Vocês procuraram ter um conhecimento mais amplo possível. Na minha singela opinião, falando de RT e trazendo para a realidade de vocês como estudantes, uma coisa que eu oriento, recomendo de todo o coração é que toda a experiência que vocês tiverem, seja de voluntariado, seja de trabalho no final de ano, seja a vivência em outro ramo de conhecimento, que vocês coloquem no currículo de vocês, seja no aspecto profissional, seja no aspecto acadêmico. Esse conjunto de vivências é o que acaba mostrando qual foi a sua caminhada. Então, humildemente falo aqui, por favor, façam valer a vivência de vocês, tá bom? Porque dentro do sistema Confercrea, isso se chama ART e o conjunto se chama acervo técnico. Mas vocês, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, a gente fala de vida, tá bom? Professor, por favor. Pode passar. Falando de tecnologias e conselho profissional, é válido falar dos princípios de funcionamento. Muita gente acaba confundindo, pensando que o CREA é uma atividade, a emissão do CREA é uma atividade automática, a formação. Não, para que nós possamos estar nesse momento, vocês estão aí se capacitando, vocês estão esses anos se desenvolvendo como profissionais de engenharia, só que antes disso, a instituição de ensino, na figura da Faculdade de Engenharia da UERJ, procurou cadastrar cada curso de vocês. A galera da Civil, há muito tempo cadastrado, assim como os outros cursos da UERJ, seja da FEM, seja do Instituto de Química, seja da Faculdade de Geologia ou o Instituto de Geografia. Todos os cursos submeteram sua grade curricular, seu projeto, sua proposta de ensino, tanto ao Conselho Estadual de Educação quanto para o CREA. Consequência disso, vocês, quando terminarem o curso, se desejarem, vocês procurarão o CREA para obter a habilitação legal. Então, as instituições de ensino são responsáveis pela capacitação acadêmica.
né, que tem seu ponto final na diplomação, seja de nível médio técnico, seja de nível superior. E a habilitação legal é o registro nos conselhos regionais, incumbidos da fiscalização, do controle e desenvolvimento das profissões regulamentadas, né? Começa pelo CREA, vai ao CONF. Então, vocês, em breve, estarão nas condições de profissionais formados e poderão fazer perfeitamente o registro de vocês, porque a instituição já fez o devido cadastramento. É válido só informar uma coisa, né, a título de curiosidade. No início de maio, eu trabalhei o registro dos primeiros alunos da engenharia ambiental, da turma de 2019-2. Né, eles participaram da reunião que a gente iniciou em final de novembro. Como o processo não é uma coisa tão rápida assim de cadastramento de curso, como eu falei, vai no primeiro momento no território do Estado, para depois ser reconhecido nacionalmente, levou um tempinho aí maior, mas no final das contas está todo mundo habilitado. As turmas que vão se formar para frente não vai ter que esperar o que a primeira turma teve que aguardar. Tá? Agora será bem mais fluido. Beleza? Vamos seguindo, por favor? Pessoal, é válido falar aqui, falando da área da engenharia ambiental e sanitária, que a formação de vocês não está dentro de um quadrado, né? Não se restringe ao que vocês vão aprender, né, ou aprenderam nas salas de aula. Vocês poderão interagir com diversas áreas de conhecimento, e aí, nisso aí eu fiz questão de falar, olha, tem pautas de engenharia ambiental e sanitária na engenharia civil, por isso que nós estamos interagindo aí com alguns alunos da área, muita gente pensando em fazer a área de sanitária, correto? Interage com geologia, interage com geografia, com a química, elétrica, mecânica, materiais, metalurgia, nuclear, engenharia de alimentos, naval, produção e por aí segue. Peço a vocês que abram suas mentes e seus corações para que entendam que a formação de vocês permite a interação com vários cursos, tanto ligados à área do sistema CONF-CREA, como de outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a administração e educação, a qual eu represento. Ok? Por favor, abram suas mentes e corações nesse sentido. Beleza? Vamos lá, pode seguir? Pessoal, essa parte aqui, como falei, eu quero compartilhar com todos. Eu estou citando a resolução 447 de 2000, né, que fala das competências do profissional, na época, somente engenheiro ambiental, na desempenho das atividades, né, da área. Então, eu recomendo a leitura, eu recomendo que numa dessa pesquisem, né, eu deixei até as fontes, tanto do site do CREA quanto do CONFIA, para que vocês entendam esse leque de possibilidade de vocês. Se eu estivesse falando mais sobre o CREA, eu falaria também da composição. E o CREA é composto, nesse momento, por 8 câmaras especializadas. Câmara da Engenharia Civil, Câmara da Elétrica, Câmara da Industrial Mecânica, Câmara de Geologia, da Agronomia, Segurança do Trabalho, da Química e de Minas de Geologia. Tá? Desculpa se eu esqueci alguma, mas a questão é que vocês entendam que existe uma divisão de câmaras especializadas, considerando as áreas do conhecimento, e a área da engenharia ambiental e sanitária vem da modalidade civil. Por isso mesmo que tem muita semelhança das competências, das atribuições da engenharia ambiental e sanitária com a engenharia civil. E é por isso que nós estamos aqui interagindo com estudantes da engenharia civil. Beleza? Seguindo aqui, por favor, temos até citei da resolução 218/73, que é citada na resolução 447, que fala das atribuições, né, vamos dizer assim, fundamentais do profissional de engenharia, e aí voltado para o seu ramo de conhecimento.
Deem uma olhada que temos 18 possibilidades de atuação no profissional de engenharia, tanto da civil quanto da ambiental. Isso aqui é uma base que vocês vão dar uma olhada e preciso que vocês entendam o que vocês podem atuar. Supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto de especificação, estudos de viabilidade técnico-econômica, isso é fundamental, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço, produção técnica, condução de trabalho técnico e execução de desenho técnico. As possibilidades são enormes. Por favor, olhem com mais carinho e vocês verão que tem uma atividade que se encaixa com o seu perfil. E, eu não conheço, ou, eu não sou tão bom aqui. É uma verdade para que numa dessa vocês possam abrir seus horizontes, tá? Todo processo, inclusive de aprendizado, é justamente para isso. A gente vê naquilo que a gente pode evoluir. Bom, falando da engenharia ambiental e sanitária em termos de formação, vocês passaram pelo triturador chamado ciclo básico, correto? Período legal, né? Com aquele cálculo 1, 2, 3, alguém sempre leva uma pancadinha e perde a noite de sono, faz parte. Mas o ciclo básico, né, é essencial para que vocês tenham a vivência em outros ramos do conhecimento. Pode passar, mestre, por favor. Então, obrigado. Vocês trabalham com pautas falando de energias, né, seja das matrizes convencionais, alternativas, pautas de questão ambiental, sanitarismo e saneamento, econômicas, legislações, avaliação e controle de impactos, pautas ligadas à QSMS, qualidade, segurança, meio ambiente, saúde, é fundamental que seja observado, gestão ambiental, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável. Vocês estão adquirindo instrumentos para que vocês possam trabalhar nessas pautas em diversas áreas, como, por exemplo, qualidade do ar, qualidade da água, solo, fauna, flora e ambientes sociais, urbanos e rurais. A questão de todas essas pautas, e até outras que eu posso ter excluído aqui, vocês terão possibilidade de se desenvolver, trazer seu ponto de vista, trazer sua vivência, sua formação. Então, é muito válido vocês pegarem aquilo que vocês observaram listados nas atribuições da Resolução 447 e trazer para a vivência, a formação de vocês. A oportunidade de vocês pensarem, numa dessa, definirem um plano de ação para o futuro, ou pelo menos uma linha que, poxa, olha, quero estudar mais sobre esse segmento, quero ir para caminho assim, assim, assado. As possibilidades estão aí, o leque é esse, e, por favor, caiam dentro, beleza? Vamos seguindo? Bom, esse slide, aí, essa figura, é um material fantástico que eu peguei do doutorado de engenharia ambiental da própria UERJ, que fala das áreas de estudo, né? E aí vocês veem que as possibilidades são enormes. E isso é válido para que vocês entendam que a formação não se restringe a somente a graduação. Vocês poderão se desenvolver das mais diferentes formas e tratar dos mais diferentes assuntos. Peço a todos que guardem esse material, guardem e interajam com ele para vocês entenderem que tem, sim, um leque enorme de atuação. Beleza? E, nesse sentido, vamos seguindo já para a próxima pauta, e eu vou falar o seguinte: esse conteúdo, né, eu desenvolvo uma interação que eu procuro falar tanto com vocês, estudantes de engenharia, já da segunda metade, já
indo para a reta final, como estudante do ensino fundamental, tá? E, poxa, coisas que eu defendo muito, pautas que eu defendo muito é a questão da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Falo isso a título de reforço, até mesmo primeira informação para vocês, falar que na multidisciplinaridade, um tema é necessário que vocês entendam que um tema não é exclusivo a uma determinada disciplina ou uma formação profissional. Nós estamos aqui falando de engenharia ambiental, né, falando de meio ambiente, e a pauta de meio ambiente não se restringe ao campo da engenharia ambiental, da geologia, da geografia. A gente tem que considerar a pauta de meio ambiente no campo da educação, no campo da moda, no campo da educação física, da psicologia, da sociologia, da engenharia de produção, enfermagem, em todas as áreas da saúde, na área de profissional técnico de segurança do trabalho. O importante é que saiba o quê? Você pode trabalhar um assunto sob vários pontos de vista. Por favor, não se restringam a somente uma visão. Por favor, tenham isso em mente. Gosto de falar da interdisciplinaridade no sentido de você juntar conhecimentos, conteúdos de disciplinas diferentes para que você traga uma nova linha de pensamento na área que for, né? O ciclo básico está aí para isso. Vocês estão aprendendo cálculo, vocês aprenderam física 1, 2, 3 e 4, para que numa dessa vocês tenham uma base para poder interagir com várias áreas do conhecimento, seja da engenharia civil, seja da engenharia de produção, seja da engenharia ambiental, o que for. Da mesma forma, é válido falar que vocês podem utilizar a experiência anterior de vocês para vários ramos do conhecimento, seja a formação técnica em eletrônica, formação em engenharia civil, formação técnica em edificações, formação técnica em química, o que for. Vocês podem, sim, agregar o conhecimento, a formação de vocês para aquilo que vocês se colocam a fazer para o futuro. Nesse sentido, volto a falar, valorizem a história de vocês. Beleza? Por favor, mestre. Se a gente falando aqui de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, a gente pode trazer para diversos contextos. O social, o econômico, ambiental, cultural, por aí segue. Porém, é primordial que todas as pessoas entendam a importância de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, para que vocês desenvolvam esses pontos de vista e, numa dessa, entendam que, poxa, não é somente um ponto de vista que tem que ser considerado. Lógico, independente do contexto, por favor, trabalhem com pautas razoáveis com base em ciência. Ok? Vamos seguindo? Pessoal, o seguinte, eu não sei qual é a idade de vocês, eu vou considerar que vocês têm entre 20 e 25 anos, talvez 30, 35. Para falar a verdade, todo mundo aqui é jovem. Eu estou com quase 40, tudo bem que os 40 estão chegando de voadora aqui na coluna, mas no final das contas eu sou jovem. E se eu tivesse aqui, nesse slide, público com vocês, era o momento da aula. O pessoal está rindo, ai meu Deus, eu vivi isso. Quem teve Orkut aí, levante o braço, não estou vendo ninguém. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, cada item aqui citado teve seu momento de auge em algum momento, e a gente interagiu com essas tecnologias. Então, por exemplo, há 30 anos, uma pessoa, para poder entrar no mercado de trabalho, tinha que aprender datilografia. Né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Bom, esses celulares aqui eram infinitamente mais caros, se a gente pensar, né, fazer a devida comparação com os que tem no dia de hoje. E funcionam bem menos, e olha, tijolão, tijolaço. Eu não sei se vocês usaram alguma vez um orelhão com ficha. Eu não sei nem se vocês conhecem o termo cair a ficha. E eu entendi, e tem a ver com isso. Né? A gente procurava um orelhão, botava uma ficha,
discava, se completasse a ligação, numa dessa a ficha caía. Eu não sei se vocês viveram a emoção de numa dessa subir ao alto de um prédio e berrar. Tá bom! Aí, não, tá bom não, bota bombril! Né? Eu vivi isso. Tá? E, no final das contas, era isso, anos 80. Né? Minha infância foi dos anos 80, né? Primeira infância, para registrar. Bom, eu não sei se alguém aqui jogou Cadillac Dinossauro. Eu sei que minha início de adolescência foi muito bom isso. Da mesma forma que foi maravilhosa a primeira experiência de emendar um Hadouken com Horyuken. Né? Por isso mesmo que eu estou citando aqui a evolução do Street Fighter. E também talvez o jogo que eu mais me desenvolvi, que é o Superstar Soccer. Eu não sei se vocês conhecem a lenda do Alejo, o Eterno. Quem conhecer, dá um oi aí, tá bom? Mas, pessoal, eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, todas as formações profissionais sofrem transformações com o surgimento de novas tecnologias, não somente na área tecnológica. Cada uma dessas tecnologias aqui, como falei, tiveram seus auges e, no final das contas, determinou algum comportamento de mercado. Eu posso falar no ramo do entretenimento com um fliperama. Antigamente, alguns shoppings tinham 2 andares de fliperama para poder, numa dessas, as pessoas iam em peso para poder jogar o que for. Mortal Kombat 2, eu lembro a coqueluche que foi. Só que, por exemplo, surgiu a tecnologia da Lan House. Quem aí jogou Counter-Strike? Teve muito disso. Tinha gente que ia para a Lan House não para ficar jogando CS, ia para poder mexer no Messenger. E, poxa, a pessoa ia só para isso. Ia. Aí, no final das contas, surgiu a tecnologia Wi-Fi, que permite maravilhas como essa de a gente estar trocando uma ideia aqui, né, um evento educacional, espero que esteja valendo na formação de vocês, mas serve tanto para a questão educacional, quanto a questão de entretenimento, como a questão das relações humanas. Um local não precisava ter computadores, precisava ter um sistema de Wi-Fi que a pessoa, com seu dispositivo móvel, acabava indo para poder interagir. Né? O WhatsApp, que a gente utiliza nos dias de hoje, no final das contas, só existe porque lá atrás foi pensado, por exemplo, na questão do Teletrim. Olha como tudo está relacionado. Né? Redes sociais, há 15 anos, nós tínhamos o Orkut, agora nós temos as mais diversas. Então, é preciso que todos entendam que oportunidades de negócios começam e terminam com a entrada de novas tecnologias. Vocês são profissionais do ramo de tecnologia, então vocês têm que estar com a mente aberta para isso. O mundo vai mudar, ok? Mais do que você aprender 100% de uma tecnologia, o importante é que vocês entendam que nós estamos numa constante evolução. Beleza? Vamos seguindo? Nós estamos vivendo um outro contexto, o contexto da informação. Informação é basicamente um conjunto de dados emitidos e recebidos por vários meios. Vivemos a era da informação. Temos à disposição tanta informação que também é vendido lixo de informação, em todos os aspectos. Pode ser um jornal que, numa dessa, faz trocadilho com coisas infames. Eu não vou falar disso aqui agora, não. Está registrado, está sendo gravado. Mas tem o jornal, muitos momentos muito perspicazes, e outros momentos, para que isso? Né? Não é só você tirarem 30 minutos do seu tempo para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Infelizmente, também é vendido lixo de informação para coisas nocivas. Né? Olha que nós estamos vivendo um momento que estão investigando empresas que vendem ou divulgam, trabalham na divulgação massiva de notícias falsas. Então, mais do que nunca, é válido falar. Saiba interpretar aquilo que é colocado para você. Saia do superficial, saia somente dos títulos. Procure entender mais. Pesquise sobre o assunto de seu interesse, buscando fontes diferentes para ter visões diferentes e, numa dessa, você ter a sua interpretação. Só deixar claro, achismo não refuta a ciência. Né? Então, isso é muito importante deixar claro,
né, que nós estamos vivendo um momento perigoso, muito perigoso, por conta dessa questão. Mais do que concordar com suas crenças, busque sempre a verdade. Alguns momentos a verdade dói, mas faz parte. O mundo, a vida é isso, tá bom? Tenham isso em mente para o que for. Eu estava comentando com o professor, né, a oportunidade, que minha esposa é geógrafa, né? Bacharel, licenciada, tem registro no CREA, por isso que eu falo muito em tecnologia, mais do que a engenharia, porque senão leva o cascudo dela, com razão. E o seguinte, poxa, a gente fala muito de terraplanismo, né? O terraplanismo que é literalmente da geografia, né? É a oposição ao conhecimento da geografia. Vocês da engenharia ambiental é a questão das mudanças climáticas. Não existe isso. Então, por favor, filtrem as informações, procurem entender da forma mais ampla o mundo que vocês estão vivendo. Seguindo, passando aí para o próximo ponto, falando um pouco de informação, nós podemos falar dos mais diversos eixos temáticos. Falando de formação profissional, esse ambiente aqui que nós estamos interagindo, entender um novo modelo de formação que atenda às demandas da sociedade. Por mais que a sociedade esteja um pouquinho alienada quanto àquilo da razão de ser das profissões. O atendimento ao mercado com profissionais qualificados. Vocês não estão numa instituição qualquer, muito pelo contrário. A UERJ é fantástica pela sua vivência, pelos desafios que encarou e pelos profissionais que vem formando. Vocês são uns deles. No terceiro item, recuperação e fortalecimento das instituições de pesquisa e desenvolvimento. Tenho que confessar, essa apresentação eu desenvolvo desde o ano de 2010. Não é imutável, não. Mas eu faço questão de citar a questão de fortalecimento de pesquisa e desenvolvimento, que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento que a ciência está sendo combatida com achismo, com crendice. Vocês serão a prova que numa dessa vale a pena investir na ciência. Vocês, se numa dessa acreditam no que estão fazendo, vocês vão se desenvolver da melhor forma e vão seguir para o ramo científico. Né? A propósito, muita gente acha que me formei em engenheiro e numa dessas serei contra a ciência, a pessoa não entendeu o que fez ao longo dos anos. Quando uma pessoa se coloca contra pesquisas científicas nos mais diversos ramos do conhecimento, para que numa dessa faça valer aquilo que ela acredita, né, de convicção política, poxa, a pessoa está no caminho errado. E aí eu afirmo isso categoricamente. Pessoal, falando de organização do sistema, falando do contexto do sistema Confecreia, temos que considerar a mudança da regulamentação das profissões, as demandas sociais por mais qualidade na gestão das organizações. É algo que tem que ser muito aprimorado, mas volto a falar, vocês também são agentes dessa mudança, beleza? Integração do profissional com a sociedade. Muita gente acha que está se formando para poder pegar o seu diploma, estou amarrado para mim, ponto final. É importante que vocês saibam, se vocês estão se formando em engenharia ambiental, é porque existe um mundo lá fora precisando de vocês. Maior, menor grau. Mas um determinado governo não está fazendo nada de valor para a minha formação. Mas é aí que vocês têm que, numa dessa, fazer valer a história de vocês, a formação de vocês, para mostrar, sim, que vocês são relevantes. E é nesse sentido que eu fico muito feliz de participar dessa interação, a convite dos professores da área da engenharia ambiental, para poder trocar essa ideia para vocês. Façam valer a história de vocês e vocês estão vivendo a história. Beleza? Porque o seguinte, aquilo que vocês estão aprendendo aqui, e é válido falar, o sistema Confecreia não é somente Estado-país. De acordo com a vivência de vocês, aquilo que vocês colocarem e atuar, vocês poderão atuar como profissionais de engenharia em outros países.
ok? O maior exemplo neste momento é o Portugal, que tem a relação bilateral, né, para reconhecimento dos profissionais de engenharia, e Portugal faz parte da zona do euro. E nisso aí, uma vez reconhecido em Portugal, vocês têm uma facilidade maior para serem reconhecidos na União Europeia. Beleza? Bom, a coluna aí da direita fala de algumas pautas que, olha, em maior ou menor grau, a gente traz para os dias de hoje, né, como o crescimento do PIB, início do ano foi aquém das expectativas, só que por conta dessa pandemia nós teremos um cenário negativo, né? E a questão é a gente observar, porque aquilo que a gente produz, como a gente produz, traz o resultado para o PIB. Vou citar outros exemplos aqui, as agências reguladoras e marcos regulatórios, a questão das mudanças climáticas, são pautas importantes que vocês têm que considerar, porque tem um grupo negacionista falando que a preocupação com mudanças climáticas não tem nada a ver, achando que queimada da Amazônia não vai afetar o eixo Rio-São Paulo. Afeta e muito, não somente aqui no Brasil, como no mundo. Questões ligadas à produção agrícola, questões ligadas ao desenvolvimento da cidade por meio de planos diretores, que tem que considerar a pauta de meio ambiente, e os legados dos mega-eventos. Os mega-eventos, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo, que, querendo ou não, a gente vivencia em maior e menor grau agora, até mesmo naquilo que não foi terminado, né? A gente tem que, numa dessa, conversar a respeito dessas pautas, ok? Encaminhando para a reta final, eu gostaria de reforçar uns pontos com vocês. Acredito que vocês ouviram já em outros momentos. Desculpa, mas vale reforçar. As coisas positivas valem ser reforçadas, né? Atividades complementares. Eu recomendo que façam desde sempre. Vocês estão aqui fazendo uma. Obrigado pela confiança, né? Mas isso é registrado como uma atividade que compõe o currículo de vocês, para que permita a todos que vocês tenham a visão além dos muros da faculdade. Então, sejam cursos, sejam congressos, seminários, palestras, voluntariados, por favor, faça valer essa vivência. E mais do que isso, bote no currículo de vocês. Seja o currículo convencional, que vocês vão botar para o mercado, vão botar aí para o mercado de trabalho, como no currículo Lattes. Levanta o braço aí, quem já tem Lattes? Né? É uma pauta que tem que ser cobrada. Professor, então já estou registrando aí. Por favor, oriente seus alunos para que tenham Lattes. Não faça o Lattes pensando que é um Orkut da vida. Olha eu falando do Orkut. Né? Todas as experiências que vocês tiverem, procurem ter um certificado e procurem colocar no Lattes, que isso compõe a vivência acadêmica, profissional e humana de vocês. Beleza? O estágio é uma atividade profissional desenvolvida por estudante dentro da organização, sendo remunerado ou não, com o principal argumento de proporcionar experiências profissionais práticas. Seja no voluntariado, seja numa atividade formal, por favor, valorize a vivência de vocês. Quem não está tendo chance agora de fazer um estágio remunerado, e eu sei a diferença, né, que isso faz, né, para o dia a dia, né, infelizmente, eu tive que usar a minha renda de estágio nas oportunidades que tive para poder ajudar no orçamento da casa. Mas também fiz muita atividade de voluntariado e foram justamente as atividades de voluntariado que me permitiram entrar em estágios e me permitiram ficar muito à vontade para estar aqui num momento como esse com vocês. Beleza? E uma coisa que eu vou reforçar sempre. A formação técnica vem de uma estruturação que utilizou a Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que exige uma carga horária mínima. De acordo com a instituição que vocês vieram, vocês tiveram que seguir uma série de preceitos da grade curricular, como estágios para o curso, apresentação de trabalho final, essas coisas todas. Mas eu estou me formando em engenharia numa área diferente. Quem fez alguma área diferente, por favor, cita também.
Mas, pessoal, só quero pedir uma coisa para vocês, reforçar um pedido aqui. Coloque no currículo, faça valer a sua história. Por favor. Está fazendo engenharia civil, está fazendo engenharia ambiental, fiz técnico em eletrotécnica, coloca. Fiz técnico em secretariado, coloca no currículo. Mostre que vocês têm uma vivência e um campo de observação mais amplo do que convencional. Beleza? Vamos seguindo. Tem uma... Vamos lá, seguindo aqui. Para tudo mesmo. Temos a questão, é legal a gente observar as questões sociais, entender da ética profissional, entender a sua relação profissional e a relação com a sociedade. Cidadania, muita gente acha que é só ter direitos. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada indivíduo está sujeito em relação à sociedade que vive. Praticar cidadania é, numa dessa, você entender e lutar por políticas públicas para a maioria da população no seu sentido mais amplo, indo além do lugar comum. Pessoal, a gente está vivendo um momento ímpar na história. É importante que saibamos que saúde não se trata somente de quantidade de hospitais, se trata de saneamento básico, se trata de comunicação, ações de prevenção, e por aí segue. A qualidade da informação é fundamental. Então, a gente está vivendo um momento que informações trocadas fazem com que pessoas tenham um comportamento diferente das outras. O isolamento social é algo importantíssimo. A gente está praticando isso. E, no final, isso tem que ser explicado, reforçado, para que, numa dessa, não tenhamos problemas graves de saúde, como nós estamos tendo nesse momento. Segurança não se trata somente de quantidade de policiais nas ruas, trata de infraestrutura nas ruas, nas residências, nas condições dos bairros em geral. Uma coisa que eu falo é que é o seguinte: eu moro na Praça Seca, nesse exato momento estou falando aqui de Jacarepaguá, e no Rio de Janeiro, de uma forma geral, tem todo lugar, alguma comunidade, que muitos se situam em morros. Infelizmente, se tivermos uma chuva mais forte, tem alguns locais aqui nas cercanias que toca alarmes para que as famílias saiam de casa para que não seja surpreendida com um desabamento. Isso é chato demais. Profissionais da engenharia civil têm a possibilidade de trabalhar diretamente com essa pauta. Isso é segurança. Profissionais de engenharia ambiental e sanitária podem também trabalhar para questões de prevenção. Existe uma consequência das chuvas, que é a questão sanitária, e é muito legal que ela seja colocada em pauta, porque acaba entrando para a vivência de vocês a consequência de não termos um sistema de saneamento básico. Isso faz com que, consequências das chuvas, tenhamos problemas de doenças por infecção. Então, por favor, entendo que vocês têm um leque muito maior de atuação do que vocês imaginam. Beleza? Educação não se trata somente de quantidade de escolas, se trata de infraestrutura, de recursos pedagógicos, qualificação de professores, ações desta classe com a vizinhança e por aí segue. Vocês são alunos de uma instituição que tem um evento chamado UERJ Sem Muros. É muito legal ver a UERJ podendo interagir com suas vizinhanças. Não somente a UERJ, mas é importante que se entenda que a educação não se restringe ao ambiente educacional da sala de aula. Né? A gente está tendo uma oportunidade, por uma questão de privilégio, nós somos pessoas que estamos tendo essa oportunidade de mexer com o recurso de informática, de TI, e podemos estar trocando uma ideia nesse ambiente. Infelizmente, a maior parte da população não tem esses recursos. Então, a gente tem que pensar em educação de uma forma mais ampla, garantir políticas públicas que a inclusão digital alcance a todos. Então,
Por favor, tenham isso em mente. Trabalho e emprego não se trata somente de ter carteira assinada. Se trata também de ter condições de trabalho para a sua evolução, para o desenvolvimento da sua qualidade de vida e por aí segue. Eu tive a oportunidade de poder fazer estágio das mais diferentes formas. E, querendo ou não, em alguns momentos a gente teve algum conflito para poder, numa dessa, se manter trabalhando, garantindo uma renda, e eu imagino que alguns de vocês tenham algo nesse sentido. Eu peço de todo o coração que uma educação em primeiro lugar, né? Procure priorizar atividades, oportunidades de trabalho e emprego que permitam que vocês evoluam como pessoa, né? Evoluam profissionalmente, evoluam como ser humano. Tenham isso em mente. Vocês estão se capacitando para que vocês tenham maior, também para que tenham maior poder de escolha sobre aquilo que vocês vão fazer para o futuro. Bom, eu faço uma pergunta que está aqui embaixo, né, e vai estar no próximo slide, que é: o que te move? No que você acredita? Tá? Então, naquilo que você acredita, por favor, se desenvolva, pensa, vai além, mas corra atrás. No próximo slide, nosso antepenúltimo aqui, eu falo muito das questões sociais e eu cito aqui a NBR ISO 16001, que fala da responsabilidade socioambiental, trabalha a questão de meio ambiente e sociedade. Surgiu como ISO 26000 no ano de 2010. Basicamente, eu estou querendo falar que, poxa, vocês vão se relacionar com uma determinada organização, seja uma empresa, seja uma organização pública do terceiro setor. Essa organização se relaciona com a sociedade e a sociedade se relaciona contigo e vice-versa. É importante deixar claro, e aí eu falo vivência pessoal, que se vocês tiverem oportunidades, vivências de voluntariado, botem isso no currículo de vocês. Tá? E isso aí, isso acaba compondo vocês como profissional, beleza? Entendam que vocês são multiplicadores, né? Nem que seja somente pelo exemplo. Vocês já estão sendo vetores de conhecimento de que vale a pena acreditar em educação, né? Ou seja, vocês são exemplos de que democratizar o conhecimento e realizar esforço conjugado de pessoas e organizações para a inclusão digital, construir sustentabilidade em várias dimensões e reafirmar seus direitos históricos de cidadão e cidadania é válido. Daqui a alguns semestres, vocês estarão na formatura, vão levar pais, mães, amigos, dependendo da circunstância, vão levar filhos. Vocês são referência. Então, imaginem vocês como multiplicadores, porque vocês são. E reforça um ponto no que você acredita, o que te move. Beleza? Por favor, indo para o nosso último slide, é válido que vocês entendam a questão de conhecimento, habilidades e atitudes. Dentro do ramo da educação, mas principalmente da administração, eu chamo isso de competências profissionais. Conhecimento é o conjunto de conhecimentos profissionais e técnicos especializados, capacidade de ler e escrever nomenclaturas técnicas, conhecer um ou vários ambientes produtivos, conhecimentos operacionais e entendimento da mudança nos ambientes de negócio. Pessoal, é o que vocês estão adquirindo aí nessa instituição, é o que vocês tiveram nessa caminhada acadêmica para poder chegar aqui e chegar no ponto final. Habilidades vocês estão desenvolvendo, vocês chegaram com algumas e vão adquirir outras com o passar dos tempos, como trabalhar em múltiplos projetos, trabalhar em equipe, construir relacionamentos, focar no cliente interno e externo. O interno na escola, na faculdade, são os professores. Fora dela, pode ser um patrão, pode ser, sim, esposa, namorada, namorado, marido, filhos, né? Por favor, tenham jogo de cintura para entender que cada momento é diferente. Usar computador e se atualizar. Negociar não é fazer pechincha online. Negociar, vocês entenderem quem são vocês para poder fazer valer o direito de vocês e o grupo que vocês representam, e procurem reconhecer oportunidades. Seja numa dessa, no anúncio da internet, na TV,
no jornal, seja num cara falando pra caramba nas redes sociais. Atitudes, procurem ser flexíveis, procurem se adaptar aos ambientes, tenham confiança em si próprio, porque se vocês não acreditarem em si, poxa, vai ficar complicado de outra pessoa fazer. É válido falar de força. Força no sentido de mostrar que é o melhor, mais forte, não. É porque em alguns momentos vocês vão cair. E a força está no fato de levantar e seguir adiante. Para isso, vale falar também de ter humildade. Humildade para reconhecer que vocês podem evoluir sempre. Procurem, nesse sentido, aprender de maneira rápida e orientada. E uma coisa que eu acredito muito é o termo proatividade. Todas as empresas gostam de falar de procuramos pessoas proativas. Bom, na minha vivência, na minha batida, proatividade é ter atitude. Ter atitude é você acreditar naquilo, acreditar e correr atrás naquilo que você acredita. Nesse sentido, eu chego e falo que proatividade é um termo bonitinho de falar aí dentro, ok? Pessoal, a gente está prevendo essa interação em 40 minutos, a gente acaba se empolgando. Peço desculpas ao professor, peço desculpa a vocês, mas mais do que pedir desculpa, eu quero agradecer. Estou deixando aqui meus contatos, ok? Fiquem à vontade para entrar em contato agora, fiquem à vontade para entrar em contato mais para frente, mas fiquem à vontade para entrar em contato. Acreditem no que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo muito, vocês estão fazendo parte de uma história fantástica. E, na medida do possível, conte conosco, tá bom? Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês, na condição de ex-aluno, mas também na condição de interagir com pessoas fantásticas que vocês são. Muito obrigado, galera. Valeu. Show de bola. Obrigado, Marcelo. Tá me ouvindo? Eu estou perfeitamente, mestre. Tá bom. Parabéns pela apresentação. Eu agradeço a tua presença mais uma vez aqui. A gente está com os alunos aqui com a gente. Eu estou vendo aqui no chat se tem alguma questão. Tem vários comentários aqui, né? Obrigado, aí, Carol. Valeu aí. Cadillac. Tem uns comentários aqui. Jogava fliperama no morro, Lan House, ficava Aí tem uma pergunta do Douglas. Ele fala o seguinte: os engenheiros civis sanitaristas têm as habilitações de civis, mas todas as habilitações de engenheiros ambientais sanitaristas? Não sei se ficou claro, e se o Douglas quiser complementar. Você entendeu, Marcelo? Eu entendi a pergunta. Douglas, até uma questão que nas últimas semanas, embora eu esteja de férias, eu tenho interagido nessa pauta. E ontem tive a oportunidade de conversar com o professor da casa a respeito disso. Originalmente, a UERJ cadastrou seus cursos falando das ênfases, sendo que eu mesmo que faço a análise e trabalho a habilitação do pessoal, eu considero as atribuições dentro do artigo 7º, porque o currículo estabelecido pela UERJ permite essa atuação ampla. Eu vi correntes pedindo para que fosse considerada a formação da engenharia sanitária e ambiental na formação da engenharia civil. E sugeri à instituição que apresentasse documentos ao CREA, para câmaras especializadas, para que seja analisado, e numa dessa, de acordo com o que tiver de diferente, pelo que parece, houve sim uma adaptação, que seja permitido aos alunos no futuro puxar atribuições da engenharia ambiental. Tá? Particularmente, eu acho válido, tanto para a engenharia civil quanto para a engenharia elétrica, que são cursos que têm diversas ênfases, a interpretação mais ampla da formação. Primeiro que, numa dessa, permite o leque máximo de atuação, mas, de acordo com aquilo que vier a ser apresentado para atualização, numa dessa, além desse leque, eles estendam algo a mais. Mas no cerne,
o profissional será engenheiro civil. Engenheiro civil. Só para deixar claro, né, porque lá na UERJ você deve lembrar que antes, né, da turma de 2014/2, se não me engano, havia, né, de acordo com o projeto do curso, a possibilidade do aluno que entrou em engenharia civil fazer a ênfase em sanitária. Né? Depois desse ano para frente, com a criação do curso da engenharia ambiental na UERJ, os vestibulandos que entraram daí para frente já não tem essa opção, né? Quem entra na engenharia civil, ele teria que fazer o curso de engenharia ambiental, né? Então a gente teve muitas dúvidas com relação a isso, né? Dos alunos que se formam e se podem incluir, como, por exemplo, ênfase na habilitação dele, né, sanitária ou construção civil e por aí afora, né? É válido reforçar. O profissional de engenharia civil pode trabalhar das edificações, passando pelas estradas, indo até ao ramo do sanitarismo, né? Só que, havendo, vamos dizer assim, extensões de atribuições, como imagino que seja a proposta atual do curso da instituição, é pertinente que seja, né, apresentado ao CREA. E, pelo que eu entendi, a atual gestão vai trabalhar nessa mobilização para poder atualizar todos os cursos e, numa dessa, o que for possível, né, o aluno, o futuro egresso de engenharia civil, vai poder atuar e ter anotado, né, suas atribuições dentro do ramo da engenharia sanitária. Mas são atribuições, não vou falar que 100% não. O engenheiro civil vai virar engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. Não, vai ter as atribuições. Tá Perfeito, bom? Mas senão ele vai ter múltiplas formações, né? Aqui, o Yuri... Pode ter. Pode ter. O Yuri está fazendo uma pergunta aqui, o registro no conselho se aplica até para o serviço público? Isso é uma pergunta. Ele disse que tem um amigo que é geólogo, concursado, e não paga o conselho. Espero não estar falando besteira. Não. Pelo amor de Deus, amigo, não tem essa questão, não. Olha, normalmente, concursos públicos, eles exigem que o profissional entre mediante a apresentação da sua titulação e a carteira da entidade de classe, perdão, olha, eu falando bobagem, do conselho profissional, o qual ele faz parte. Então, no primeiro momento, o profissional deve ter sido requisitado a apresentação da carteira. Entra um problema, e aí a gente pode voltar à questão da RT, é que, infelizmente, muitos profissionais do ramo da tecnologia não fazem anotação de responsabilidade técnica, não são incentivados nesse sentido. Eu, particularmente, penso o contrário. Eu acho que toda e qualquer atividade tem que ser anotada. Não porque a empresa pede, porque isso compõe o histórico do profissional. Então, acaba havendo esse desencontro. Eu recomendaria ao amigo, né, que, poxa, independente de estar sendo cobrado da empresa ou não, que faça a RT porque é a história dele. E numa dessa, considerando aquilo, o ambiente que ele vem a atuar, ele pode mostrar por A mais B que ele atuou como profissional da área na condição de geólogo, né, que a pergunta, o ponto ali era a questão da geologia. Então, eu recomendo você pensar 2 vezes nisso aí. Porque uma coisa que eu acho muito difícil, se ele foi contratado como geólogo, se ele pedir interrupção de registro, a organização pública não vai, numa dessas, ficar à vontade. Então, é uma pauta que é interessante ele conversar com sua supervisão. Na organização da empresa. Exatamente. Ô Marcelo, eu tinha até uma dúvida complementando isso que você falou aí da interrupção do registro. Na verdade, quando o profissional está lá, né, habilitado, com seu registro, tudo em dia, tudo certinho, e ele pede essa interrupção do registro,
Qual é a motivação principal para ele solicitar essa interrupção aí? Assim, se ele for, né, claro que se ele for viajar, ficar fora do país, né, não for exercer atividade aqui, aí eu concordo, mas se ele está aqui, existe casos que são bastante comuns do profissional solicitar, Sim, e sim. qual é a razão principal? Infelizmente, é a própria questão de abertura de mercado, né? É o que acaba acontecendo. Eu faço questão de falar de 2010, estamos agora em 2020. 2010, os primeiros 5 anos da década passada, nós tivemos uma demanda muito, muito intensa por profissionais de tecnologia, seja de nível superior, seja de nível técnico. Então, era necessário a pessoa já ter o registro para poder atuar. Neste momento, nem tanto. Então, às vezes eu pergunto, olha, quem precisa urgentemente de registro? Quando eu fazia essa pergunta em 2014, era papo de 40% a 50% de uma turma levantando o braço. Agora, algo em torno de 10%, 20%. Então, é questão mesmo de estar atuando. A gente tem que ser franco. Poxa, uma das obrigações, dos deveres do profissional junto ao seu conselho é a questão da anuidade. A anuidade, neste ano, está no valor de 500, quase R$ 600. Tá. Se a pessoa não está atuando, e não vejo problema de chegar e falar, é direito, sim, da pessoa interromper, porque R$ 500, R$ 600 compõe, é um peso no orçamento doméstico. Então, a pessoa pode, né, pela questão de estar desempregada, pedir, levando a carteira de trabalho, levando a série de documentos, uma declaração dizendo, olha, não estou exercendo a profissão, né, por estar desempregado, o que for, e aí, mostrando esses documentos, será apresentado lá, pede interrupção E aí, sem tá. problema E aí, algum. no caso, depois se ele ficar 4, 5 anos com essa interrupção e ele voltar, ele não teria que pagar o retroativo da anuidade. Exatamente. Porque É atualmente, justamente nesse ponto. se ele não pede a interrupção do registro, e aí vai estar lá correndo, quando ele precisar, né, atualizar o registro dele, ele vai ter que pagar tudo que ele não pagou nos anos anteriores, né? Exatamente. E essa bola de neve que eu tenho medo de qualquer pessoa passar. Né? Por isso que eu faço questão de fazer a orientação e explicar esse ponto. Muita Tá. gente acaba fazendo o que eu oriento, sem pensar duas vezes. Eu recomendo que todo mundo, tão logo se forme, obtenha um registro, porque a pessoa já se coloca como profissional habilitada, já se coloca lá no mercado como profissional formado e habilitado. Perfeito. Como eu falei, pensando 10 anos, né, 10 anos para trás, eu vivi muitas situações de profissional bater desesperado na porta lá do CREA, pedindo ajuda ao setor para que a gente pudesse intervir junto à instituição de ensino para que ratificassem a condição de formado desse profissional, né, para ele poder assumir a oportunidade de trabalho. Tá. Graças a Deus, poxa, conseguimos resolver quase tudo, e até para pessoas que nunca conhecemos, nunca interagimos. E até por isso mesmo que a minha linha de interação com as instituições de ensino do ramo tecnológico é muito boa. Só que já vi casos, sim, de pessoas perderem oportunidade porque deixaram para depois, né, pensaram, em vez de fazer a sua época de formatura, que quanto mais recente da formatura, mais rápido fica, a pessoa vai fazer 3, 4, 5 anos depois. Nós tivemos instituições nesse meio tempo que fecharam. Né? Em 2014, tivemos 2 instituições particulares que fecharam. Imagina quem correu atrás de registro a coisa de há 2 anos. E tivemos casos nesse sentido. Foi um desespero. Pois é. Tá? Tem uma pergunta do Iago que ele fala para comentar mais sobre como ainda... comentar mais sobre ainda como graduandos ter um Lattes. Eu mandei um link aqui embaixo, para quem não tem o currículo Lattes, e quiser ter, eu mandei um link para cadastrar. Lá o aluno entra, né, preenche os dados e ele cadastra. Eu não sei se é essa a pergunta que o Iago fez, se é isso que ele quis saber.
Mas existe um site na plataforma Lattes, Plataforma lá, onde isso aí. qualquer um pode entrar lá e cadastrar o seu currículo, né? Uhum. E vai Desde as... fazendo, perdão, desde o ensino médio, né? Já pode anotar desde o ensino médio até agora. E É, eu recomendo que vá fazendo, comece por agora e vá fazendo aos poucos. é, Uma prática oriunda, vinda dessa questão da prática do Lattes, é válido também que cada certificado que vocês tenham, né, bota no Lattes. Por favor, não, né, tem gente que quer criar coisas mirabolantes. Não, não é para criar. É para que numa dessa você tenha um, né, registrado tudo aquilo que você fez. Esse é o momento, né? Então, vai citar a sua formação na UERJ, né? Coloca lá. Participou de seminários, de cursos. O que tiver de certificado, coloca lá, né? Isso é muito pertinente, isso é muito válido, que no futuro, eu imagino que muita gente queira fazer pós-graduação, vocês vão precisar do Lattes para alguma exatamente. questão. Né? E até mesmo no futuro, vou atuar no mercado, você já tem a base das informações no Lattes e aí você considera o que é melhor Uhum. utilizar para frente. Tá? Perfeito. Eu acho que, não sei se eu tenho alguma outra pergunta aqui, que eu estou vendo que tem muita coisa aqui no chat, né? Eu também quero me desculpar porque eu ficava interrompendo, eu não aprendi ainda a usar muito bem o Google Meet, Pessoal, sem problema, pelo amor de Deus. e aí eu ficava interrompendo para poder habilitar o acesso às pessoas que entraram depois do horário, né? Não, mas sem problema. E aí eu recebi a mensagem de uma aluna, disse que parece que tem uma opção que você usa uma tela, né, da apresentação separada e eu não preciso ficar... Aí a gente está aprendendo, a primeira vez que eu estou usando nesse formato aqui, né? Então, a gente também está aprendendo aqui. Exatamente. Olha só que essa pandemia nos colocou, né? Todos os profissionais de educação, do fundamental ao nível superior, tá tendo que se deparar com as tecnologias, né? Eu estava até conversando com o senhor que essa interação seria na semana passada, mas poucos dias antes eu tive um evento que cadê meu áudio, né? Não pude trabalhar e aí a gente fica nisso. Exatamente. Bom, o Daniel mandou uma pergunta, foi bem rápido, então tem como levantar aí, professor? Tem, ele está perguntando para comentar sobre a relação da engenharia ambiental e a engenharia de segurança do trabalho. Poxa, ótimo. A engenharia de segurança do trabalho, uma coisa importante falar, somente profissionais de engenharia podem fazer a pós-graduação e obter a titulação de engenheiro de segurança do trabalho. Esse é o primeiro ponto muito importante a registrar. Tá? Então, quem está fazendo aqui o curso de engenharia civil, da ambiental, produção, o que for, são esses profissionais que podem fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e ter o título também de engenheiro de segurança do trabalho. A relação dessas duas áreas vem muito se a gente pensar nas questões de normas técnicas, né? A gente pensa nas normas NBR e ISO, e, poxa, sem pensar duas vezes, eu recomendo a todo profissional de engenharia ambiental que faça o curso de segurança do trabalho. Por quê? Tem pautas como avaliação de risco, o QSMS, qualidade, saúde, meio ambiente, segurança, que encaixa perfeitamente a esse ponto. Eu, como administrador, eu posso fazer, sim, QSMS, mas não para ter a habilitação para emitir laudos na pauta de segurança no trabalho. O engenheiro ambiental, sim. Mais do que isso, e é lamentável a gente estar nesse ponto. Ano passado, nós tivemos 3 acidentes, ao menos 3 acidentes, seja nível Brasil, seja nível mundo, 2 muito pesados, traumáticos, que foi a questão do Ninho do Urubu, em especial a questão de Brumadinho, que aquilo não somente foi a questão de um acidente em situação de ambiente de trabalho,
que é pauta de segurança do trabalho, como teve um impacto absurdo no ecossistema de Brumadinho, né? Seja a questão da composição da região, a questão dos rios, essa tragédia foi, né, teve um impacto absurdo lá em Minas. E tanto pega pauta de segurança do trabalho como ambiental. E é por isso mesmo que eu recomendo, sem pensar duas vezes, a pessoa que numa dessas está no gás, está com brilho nos olhos para poder seguir adiante, por favor, faça a segurança do trabalho. Tá? Porque engloba, vai pegar muita pauta ligada à engenharia ambiental e sanitária. Tem uma relação muito grande. Inclusive, eu tive a oportunidade, depois que eu me formei, de trabalhar na Petrobras, e lá o departamento que eu estava, o setor que eu estava, a gerência, no caso, era de LAQSMS. O que significa essa sigla? Licenciamento Ambiental, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Tudo dentro da mesma gerência. Porque existem atividades, no caso da que eu participei, que era licenciamento ambiental de gasoduto. E aí precisava ter uma pessoa responsável, e aí tinha um engenheiro de segurança responsável pelas atividades dos trabalhadores no momento que vai fazer, por exemplo, vai fazer uma liberação de faixa, né, de uma área para poder passar o gasoduto. E aí você tem escavação, você tem uma série de atividades que pode trazer risco para o funcionário, né? É um caso um pouco específico, mas que tem uma relação também, né? Não, dentro disso que você falou. Exatamente. A gente pode pensar ambiente, a gente normalmente fala meio ambiente como uma coisa macro, mas se a gente pensar em dimensões, tem um impacto muito forte. Perdoe minha viagem, essa questão que a gente está vivendo do combate à pandemia. O ambiente hospitalar, né? No final das contas, aquele ambiente onde tem inúmeros profissionais de saúde e paciente atuando, tornou-se um ambiente que está oferecendo maior risco às pessoas que estão ali. Nesse sentido, a necessidade das EPIs, né, do material de proteção, para que o profissional, em especial o profissional que esteja naquele ambiente, ele não seja afetado, né, não seja afetado e deixe de desenvolver essa atividade profissional que é tão essencial para os dias de hoje. Olha, menor grau a gente falando de segurança do trabalho total quando a gente fala de EPI, mas a questão do meio ambiente num ambiente, né, determinado. Né? E isso é válido o profissional de meio ambiente entender, né, que não é somente o macro, a gente pode entender em diferentes esferas. Porque você tem tanto a segurança, por exemplo, a segurança do equipamento, você tem a segurança do trabalhador, você tem a saúde, né, ambiental ali da área que vai ser desmatada, enfim, ou da saúde do profissional. Então tem uma relação muito direta, né, da saúde questão com o de meio ambiente. Descarte de material, né, de efluente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. No caso de um profissional que se forma em engenharia civil, eu já sei, mas assim, para poder explanar, uma pessoa que se forma em engenharia civil, graduação, e aí ele faz uma pós-graduação em engenharia ambiental, ou engenharia de segurança do trabalho, né, ou engenharia de transporte, enfim. A titulação dele depois, quando ele fizer lá o registro no CREA, a habilitação dele vai ser qual? Ele vai ser engenheiro... Ótima pergunta. Que é o meu caso. Eu sou engenheiro civil e eu tenho mestrado, doutorado em engenharia ambiental, né? Sim. E aí eu tenho registro no CREA, né? Eu tinha um registro em São Paulo e aí depois eu fiz a transferência para o Rio, né? E essa é uma dúvida. Não, perfeita a dúvida. No caso seguinte, a única titulação concedida a nível de pós-graduação é segurança do trabalho, tá? Então, uma pessoa pode ter feito engenharia elétrica com mestrado em engenharia civil, né? No final das contas, vai considerar a engenharia elétrica como titulação para a CREA.
Ah, isso quer dizer que a pessoa não pode trabalhar com engenharia civil? Não, peraí. Aí tem até as resoluções que eu estava citando, a 1073, né, de 2016, falando o seguinte, reforçando o ponto que se um profissional venha fazer um curso de pós-graduação que tenha semelhança com a sua área, né, original de conhecimento, sua graduação, essa pessoa pode estender suas atribuições. De certa forma, é o exemplo dos profissionais de engenharia civil da UERJ, que provavelmente vão fazer o postulamento, e para que numa dessa tenha extensão da formação das atribuições de engenharia ambiental. Mas na carteira dele vai estar engenharia civil. Perdão, só para poder fechar. Reforçando um ponto. A única pós que entra como título no registro profissional é Engenharia de Segurança do Trabalho. Não, você fala, se ele for engenheiro civil, ele fazer uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho, vai ele vai virar receber... Exatamente, vai ser engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Isso para qualquer engenharia. Qualquer engenharia. Aí, nesse caso, engenharia. Né? Entendi. Eu lembro que você falou. Tá. E vale para pós-lato sensu também, especialização? Não, justamente o lato. É que o seguinte, diferentemente dos outros cursos, que tem como base o mínimo de 360 horas, a segurança do trabalho tem uma grade curricular mais extensa. E, né, parte dessa questão foi decidido no Ministério da Educação, para depois ir para o CONFIA, para poder ser praticado nos estados, que o profissional tem que ter essas titulações de arquitetura e de engenharia. Né? Como nós estamos falando do ambiente do sistema CONFIA-CREA, na área da agronomia também, né? Agronomia, é porque é engenheiro agrônomo, né? Então, normalmente vem mais com essa titulação. E então, após o lato da segurança do trabalho, já numa dessa considera uma grade mais extensa. Né? A instituição que numa dessa faz um curso, vai fazer segurança do trabalho de 360 horas, porque é o mínimo permitido pelo MEC, é tiro na água. Então, ela tem que fazer uma grade que atenda as premissas que permitam a concessão da titulação. Mas aí, então, no caso, o CREA avalia o projeto do curso de pós para saber se atende, se não atende? Exatamente. A exemplo do que aconteceu, né, com o mais recente, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UERJ, que terminou em março, abril, né, que eu trabalhei os formandos agora, e como é que eu falo aqui? E qualquer curso da UERJ, né, tenha sido ele cadastrado há mais de 2 décadas, né, ou os mais recentes. Toda e qualquer instituição que numa dessa se propõe a oferecer um curso de engenharia, para que tenha pertinência esse curso, ele tem que submeter ao ambiente do sistema CONFIA-CREA. Tá, entendi. Mas vamos lá, o que a pessoa pensa, né? Claro que se ele fizer o curso desde o início, né, de engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, ele pode, se não tiver passado muito tempo, ele pode aproveitar, né, e pedir o aproveitamento das disciplinas que ele já fez, para ele ganhar tempo e não ter que fazer, principalmente as disciplinas do ciclo básico, né? E aí ele vai ter mais, sei lá, 3 anos para poder acabar, ao invés de 5. Se me permite? Agora, desculpa, mas é porque o curso de segurança do trabalho, nível superior, o que eu tenho acompanhado são 2 tipos de formação no nível superior, que é o tecnólogo, só tecnólogo, tá? E pós-graduação. Não existe uma graduação, né, com proposta de bacharelado. Tá, eu achava que tivesse. Não tem não. Normalmente está nesse termo. Se a gente for expandir para as possibilidades de formação, segurança do trabalho tem o técnico, né, mas aí é dentro das premissas do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Temos a pós-graduação, né, que todo mundo pode fazer, mas só recebe a titulação um profissional que veio da engenharia, e o curso tecnólogo, que também segue uma premissa própria do catálogo dos tecnólogos. Já respondeu. Aí o Daniel, acho que deu para entender, né, Daniel, essa questão.
Porque aí É, vale a pena, né? A pessoa fazer uma especialização, né? Uma pós, um mestrado. poxa, eu recomendo para todos, né? E até a pós-graduação permite até que o profissional se desenvolva mais naquilo que acredita, né? Eu falo muito na questão do acreditar, do que correr atrás. Então, a partir do momento que a pessoa vai para o campo da pós-graduação, ela já, por exemplo, se ela vier fazer um mestrado, vai ter que desenvolver uma linha de pesquisa, um projeto de pesquisa. E Tá. ali vai ter que terá que colocar coração, né? Então, recomendo sem pensar duas vezes. E, Poxa, vamos falar do segurança do trabalho? Desculpa, mestre. Tem várias pautas que casam perfeitamente com a ambiental e com a civil, que vale sim ser trabalhado. A pessoa já pode ir pensando isso agora, mas depois da formação ele inicia o curso e aí, poxa, vai ter tá, uma possibilidade interessante. perfeito. Mas aí, no caso, ele não, a anuidade dele é uma só, né? É uma só. Essa é muito importante falar. É uma só. Tá Porque bom? senão já começa a ter dúvida, né? Pô, aí até eu ficaria, poxa, pessoal, segura aí, ainda não, tá? Falando O... nisso, oi. É, Não, fala. porque é o seguinte, uma das coisas que eu recomendo do profissional fazer o quanto antes o registro, tão logo se forme, é que para novos profissionais, isso encaixa quem já teve registro e foi migrado para outro conselho, o primeiro registro, a primeira anuidade do profissional, ele tem um desconto de 90%. Então, Ah, legal. no valor cheio de 500, 600 reais, a pessoa vai pagar no primeiro ano, no máximo, 50 a 60 reais. Isso aí Por é isso, durante o cartão provisório, né? não Aquele... pela questão do cartão provisório, é pelo seu primeiro ano mesmo. Né? Tá, Então, eu recomendo sem pensar duas vezes. Primeiro ano, quem obter o registro no ano de 2020, agora, vai pegar o registro em maio, mesmo sendo no final, vai pagar de maio a dezembro. Só que, nessa proporção dos 8 dozeavos, teria um valor X, né? Pensar em cima de 600 reais, dois terços 400 reais, não pagaria 400 reais se a pessoa se formar agora. Essa pessoa tá. vai pagar algo em torno de 40 reais. Né? Entendi. Então, Perfeito. justamente para as pessoas que estão mesmo, tem muita gente que literalmente vendem um almoço para poder estar na instituição jantando, que eu recomendo que faça o registro agora, mesmo porque o registro é a comprovação que ele é um profissional que já pode atuar, e é por isso mesmo que eu recomendo, sem pensar duas vezes, para fazer o registro tão logo se forme. Né? Maravilha. Pessoal, a gente Beleza? já está chegando aí ao nosso final da apresentação, da palestra do Marcelo. Se alguém quiser falar alguma coisa, aproveita que a gente está com o cara certo aqui para poder ajudar a gente. Ele é o responsável, ele é o responsável pela condução do processo, né, dos formandos da engenharia ambiental. Já desde quando, Marcelo? 2010? Desde 2000, eu entrei no CREA em 2008, reformulei o setor em 2009, eu já estou desde 2009, né? Aham. Responsável por essa área. E o setor, né, por conta da atual gestão, transformou a área de formandos numa supervisão, né, desde 2018. E é nesse sentido que a gente está fazendo valer a confiança dada, né? Tá. E estamos aí tocando. Maravilha. O pessoal está pedindo teu contato, vou compartilhar aqui, tá? Pode ser, Marcelo? Fica à vontade, fica à vontade. Ó, aí eu vou falar uma coisa de muito coração, tá? Me conta lá no Facebook, vai ver assim o negão bonitão lá. Eu só peço, ó, terraplanista e bitolado político, por favor. Não precisa, não. Entre em É, contato por melhor telefone. evitar. É. Não, mas olha, infelizmente não estamos tendo contato pessoal. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, gosta de tirar foto, mas eu vou te falar, estou gostando muito disso. Por favor, quando me virem no futuro, eu estava lá naquela live. Poxa, não faz ideia como eu vou ficar feliz de ter Eu essa vou experiência. também, o Marcelo já autorizou, né, Marcelo? Eu vou também compartilhar a apresentação dele depois, a gente vai colocar disponível. Tudo bem, Marcelo?
Perfeito, por favor, tá? Fique à Eu vou vontade. conversar com a Dani, né, atual coordenadora do curso. Eu não sei quais vão ser os veículos de baixar o arquivo. A gravação vai estar disponível no YouTube, eu imagino que também lá na plataforma, né, do aprendizado, ambiente virtual de aprendizagem, que a gente está começando a aprender a mexer nele agora, por sinal. Estamos engateando, estamos juntos. E aí a gente compartilha, a gente deixa a tua apresentação disponível também para quem quiser tirar dúvida, né? Quiser consultar mais tarde, tá? Olha, vai ser uma honra, como está sendo agora, professor. Olha, não faz ideia o quão feliz eu estou de ter tido essa oportunidade aí com vocês. E não estou falando da boca para fora. Precisando, pessoal, entre em contato, tá? Não tem tempo ruim, não. Muito pelo contrário. A gente ter essa pequena possibilidade, esse pequeno poder de numa dessa poder colaborar, nem que seja com grão na formação aí de vocês, não tem preço. Tá? Isso vale para todo mundo que está assistindo, né? Seja aluno da UERJ ou não. Entre em contato, que poder colaborar na formação de quem for não tem preço. Tá bom? Ó, tem mais uma pergunta aqui, ô Marcelo. Manda aí. É o Paulo Gutierrez está perguntando que falta para ele uns 3, 4 períodos para se formar, mas ele ainda não fez nenhum estágio, né? Cada período que passa ele fica mais preocupado, né? Porque ele não fez estágio, já fez voluntariado em pré-vestibular, mas não tem experiência na área, né? Quais alternativas para obter essa experiência eu tenho além do estágio? Posso levantar uma bola para o senhor, professor, e para todo mundo que está ouvindo, né, essa interação? Olha, nós estamos vivendo um momento que precisamos reafirmar a importância das ciências, a importância do meio ambiente, principalmente num cenário onde vimos um ministro falando para aproveitar a pandemia para fazer a boiada. Tendo a oportunidade, professor, e eu, como pessoa, como indivíduo, cidadão, Marcelo Tadeu, me coloco à disposição para colaborar no que for. Vocês podem, a instituição pode desenvolver eventos, né, que, poxa, para você elaborar, executar um projeto de um evento, uma semana temática, coisa nesse sentido, isso requer uma série de habilidades. E isso pode compor a formação do aluno, dos alunos. E é uma oportunidade, dado esse cenário, né, bem complicado que estamos aqui, de numa dessa fazer um evento que enalteça o curso, enalteça a instituição, enalteça seus estudantes. Então, nem que seja para ser desenvolvido uma semana especial de meio ambiente e sanitarismo da UERJ, é uma pauta interessante que ele pode trabalhar. Nessa oportunidade, fazer convites para organizações que tenham como pauta o meio ambiente e, numa dessa, né, aquelas que até têm eventual possibilidade de contratação para estágio. Então, acaba estabelecendo um laço com a comunidade, que nem eu estava falando, lá atrás, e também com organizações que futuramente pode estabelecer contratos com seus alunos. Então, eu acho uma pauta que podemos considerar. Tá? Você já me deu uma... Eu já tive uma ideia aqui já de chamar um especialista que mexe com equipamentos de monitoramento de água. Aí. É uma das empresas que a gente fez contato. Ele já teve até lá no Rio para poder... É que eu não estou no Rio, estou em São Paulo, né? Ele já teve até lá no Rio para poder fazer uma apresentação e um treinamento com alguns alunos, né? E eu já tive uma ideia de chamá-lo, e é uma oportunidade para as pessoas também conhecerem, né? Não só a parte técnica, tecnológica do equipamento, de monitoramento, como também para poder ter o contato, né, com essas pessoas. A gente está tentando organizar aí para a semana que vem, né? Nesse período, a gente costuma fazer algumas atividadezinhas lá na UERJ, né? Na Semana do Meio Ambiente. E aí, com essa situação que a gente está encontrando caminhos, né, por conta da dificuldade que
que se tem, até esse recurso de gravar, eu consegui ver ontem, porque para poder ter esse recurso tem que fazer uma configuração, tem que fazer um cadastro no Google, né? Porque Uhum, senão não ia permitir ter acesso de muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Até compreendo. mesmo no próprio Skype, que a gente fez aquele ensaio, né, esses dias, eu acredito que ia ter limitação de acesso, né? E com essa funcionalidade habilitada, ele permite até 250 pessoas, e aí fica mais tranquilo para a gente poder ter o acesso e permitir com que as pessoas também possam participar, né? Por isso que uma das pessoas que está no NDE, a Natália, uma professora do departamento também, que tem ajudado a gente, ela disse que daria para a gente até fazer um streaming, que é um outro recurso, uma outra tecnologia que permite, né, fazer a transmissão online da sua live e as pessoas possam também interagir com o chat, como aqui, né? Aqui a Uhum. vantagem é que se alguém quiser ligar a câmera, falar, né, também é possível, ao contrário do streaming que... Então a gente tá vivenciando esse novo momento aí para poder trazer essas possibilidades, né, para os Seguir alunos. adiante, apesar dessas barreiras todas que estão sendo colocadas. Pelo menos, né, essa vivência está permitindo que a gente desenvolva novas habilidades como essa. Então, É, olha, professor, se puder, infelizmente está em cima, né, Semana do Meio Ambiente, mas considerando a volta e considerando, volto a falar, mais do que nunca precisaremos fazer valer a função social das instituições de ensino. E é uhum, uma ótima oportunidade para poder agregar essa necessidade a questão dos alunos terem uma vivência prática, né, do desenvolvimento de um evento de caráter técnico, que é técnico educacional, mas que uma coisa, por exemplo, fazer uma palestra pontual, outra coisa é fazer sim, um evento com várias propostas, várias vertentes. Que isso pode compor o currículo, sim, dos estudantes, como o nosso amigo que levantou a pergunta, e numa dessa, por que não deixar um legado para os futuros alunos da engenharia ambiental, da engenharia da UERJ, para que possa, numa dessa, evoluindo. Então, volto a falar, no que depender de mim, como cidadão, no primeiro momento, conte comigo. E aí eu vou tomar a liberdade de falar num evento gravado como esse, de falar que o CREA institucionalmente não vai se furtar de participar e de colaborar. Né? perfeito. Então, no que levantar a bola, pode entrar em contato conosco, ou, né, se quiser, numa dessa que a gente desenvolva junto, conte conosco, tá bom? Maravilha. Eu E agradeço, viu, Marcelo? só posso fazer uma citação ao amigo que fez a pergunta, ele falou que participou de pré-vestibulares comunitários, parabéns, por favor, considera no seu currículo isso. No barato, você já teve vivência de planejamento de aula, interação, relacionamento interpessoal, e, querendo ou não, o voluntariado mostra que você vai além do lugar comum. Então, por favor, valorize essa vivência. Tá? É importante se ele tiver também alguma comprovação da participação, né? Isso ajuda depois, quando precisar, Não, essas não, com atividades, certeza. mesmo que voluntariamente, né? Exatamente. Se puder, pegue. Eu, particularmente, peguei com o pré-vestibulares que eu participei, né, em várias oportunidades, é justamente isso. Não, vou pegar lá deles. Olha, de coração, a declaração que eu tenho do pré-vestibular comunitário tem o mesmo peso da, da declaração da UERJ, declaração do IME, a declaração da Fiocruz. Sim, É, esse é o grande barato, é você ter, né, botar nesse mesmo peso essas instituições. Na minha é, parte, por conta do programa que eu desenvolvo, eu. Isso aí, Jéssica, empresas juniores também. Bota a empresas juniores no balaio. Né? Eu estava falando, na minha vivência, eu tenho esse programa, o Multitech, né, educativo,
Eu falo, o diploma as declarações de nível fundamental e médio têm o mesmo peso, né? Sim. Então, por isso mesmo que, por favor, se puder ter certificados de declarações, obtenha, guarda com carinho numa pasta e para que numa dessa isso entre no currículo de vocês. E a Jéssica levantou um monte aqui, eu consegui ver rapidinho aqui das possibilidades de empresas juniores. E é isso mesmo. Por favor, no que for possível, traz para o balaio para a gente poder, numa dessa, desenvolver o melhor projeto possível. Maravilha. Não sei se tem mais alguma outra pergunta aqui. Estou vendo. Pessoal agradecendo, né, a tua apresentação. Eu que agradeço a atenção de vocês, pessoal, de coração. Então, gente, a gente está finalizando aqui a nossa apresentação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode escrever. Quiser falar também, ligar o vídeo, ligar a câmera, ligar o áudio. Se sentir à vontade, pode também se manifestar. Aqui a gente está num ambiente bastante favorável para isso também, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, Marcelo, a tua presença, a tua participação. Fiquei muito feliz de tê-lo conhecido, né? A gente se conheceu há cerca de, sei lá, nem um mês, né? E a gente pôde colocar adiante esse projeto, essa vivência aqui, e acredito que a gente vai ter outras oportunidades para poder conversar e também estar junto aí, né? A gente tem sempre tido contato. Eu tenho ido no CREA, porque eu estou na coordenação da pós, eu estive lá esse ano, inclusive, né, para poder. Então, a gente sempre está tendo contato lá com o CREA, né, com o pessoal. Então, eu acho que a gente tem uma longa jornada pela frente juntos ainda. Então, por favor, continue nessa jornada. Precisamos de professores proativos como o senhor. E volta a falar. Estamos aí para o que for. Tá bom? Então, tá. Depois até, Marcelo, a gente precisa conversar. Eu vou para eu fazer a tua declaração. Né, a gente está falando tanto em atividades, né, de profissionais, acadêmicas, e aí depois a gente pode combinar para eu poder providenciar a tua declaração dessa palestra, dessa apresentação, tá? Aqui é a parte estudante, né? Você está falando com a parte estudante, verdade. Né? Somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. E eu falo, isso aí é o meu diploma de vida. Olha, parar para imaginar que a gente está podendo colaborar no grau que for com a casa que nos formou, não tem preço. E deu uma prova disso, né? Olha, é para levar para a vida. E me veio aqui agora que hoje em dia a gente até pode colocar na declaração o link de acesso. Uma vez estando disponível a gravação numa plataforma, né, como no YouTube, a gente pode colocar o link de acesso na própria declaração. Se a pessoa quiser ver, consultar, saber como é que, né, a pessoa faz a apresentação, vai estar lá, disponível, acesso. Olha lá, ó, nós aqui, ó. Então, poxa, por favor, olha, o que vier será muito bem-vindo. Eu sei que está sendo de coração, da mesma forma que as palavras que eu estou vendo aqui no chat. Nossa, estou feliz, estou feliz. Aquele dia, a gente começou o dia, eu vou sair daqui, eu já sou meio risonho, já vou sair daqui, sorrisão, né? E vamos levando. Tá bom? Então tá bom. Então é isso, gente. Eu agradeço a todo mundo que pôde estar aqui com a gente. Espero que a gente possa, de alguma medida, ter contribuído. Se tiverem dúvidas, pode acionar o Marcelo. Pode me mandar mensagem também. Se eu não souber responder, eu vou socorrer ao Marcelo para poder ajudar a gente. E, mais uma vez, então, obrigado a todo mundo e agradeço, Marcelo. E a gente vai se falando aí, tá? Se você também precisar de alguma coisa lá da gente, né, eu quero aproveitar também e agradecer ao chefe de departamento, atualmente o professor Júlio César, o professor Marcelo Brasca, Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente, a Faculdade de Engenharia, né, em nome da diretora Maria Eugênia, que você conhece, né, a própria instituição lá ao reitor, professor Ricardo, e também ao núcleo docente estruturante do nosso departamento, que é composto por alguns professores,
Não sei se eu vou lembrar de todos, então acho que é melhor eu não falar do nome de todo mundo. Me permite só fazer uma citação, né? É que a figura que eu chamo de meu super-herói de vida, que se chama professor Jorge Valério, né? Sim. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? E eu falo que a minha referência nessa vivência dentro do CREA, né, é a figura dele. Então, queria deixar registrado o agradecimento a todos os professores, mas especialmente ao professor Jorge Duarte Pires Valério. É Valério, grande Jorge. Esteve até na minha formatura, né, na minha colação de grau, me fez chorar pra caramba. Enfim, eu vou segurar a onda, senão o cara desse tamanho vai estar aí chorando. Mas é falar, olha... É verdade, bem lembrado, o Marcelo. Porque eu me lembro que quando eu cheguei, quem estava na direção era a Maria Eugênia. Depois, logo depois entrou o Jorge. Aí eu fiquei um tempão, né? Até quando estava na chefia do departamento, ele também, né, era o diretor na época, e a Maria Eugênia assumiu esse ano, né? Então, e também agradecer a professora Daniele, que é a atual coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Valeu, tá? professora! Então, acho que é isso, Marcelo. Tá bom? É isso. Então. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo. E a gente vai se falando, obrigado. tá? Gratidão. Tudo de bom. Igualmente. Valeu. Um abraço aí para todos. Abraço. Tchau, tchau.